para vocês que chegaram, obrigada. Aqui no YouTube tem uma história de ter que fazer sininho, apertar, inscrever, enfim. Então já me orientaram a fazer isso quando eu entrar aqui. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu fiquei pensando o que eu falaria, o que tinha a ver eu falar, o que eu estava com vontade de falar a respeito desse dia. É um dia consagrado em calendário, né? Então ele está marcado como uma data de muita relevância. E eu me lembrei que alguns anos atrás eu também fiz um vídeo do Dia das Mulheres, mas eu fiz no dia seguinte. Então eu intitulei Pós-Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. E todos os meus vídeos que eu fiz até há pouco tempo atrás, muito amadores, eles estão reunidos agora no meu site, que é o Ser Mais Humano, e que vocês têm ele aí embaixo. Eu fui lá para assisti-lo de novo. E evidentemente eu estava falando de uma outra questão que tinha a ver com aquele momento específico, que eu acho que foi há 3 anos atrás. Mas lá eu falo uma coisa que eu quero repetir. É um dia em que a gente é muito bombardeado em todas as redes, em todos os canais, nos parabenizando, nos tipificando, nos empoderando, as questões que a gente, dos impasses que a gente tem, né, etarismos, preconceitos, a força não força da mulher, o poder ou não poder da mulher. E aí eu fiquei querendo dividir com vocês uma outra coisa, assim. Fiquei pensando, fiz uma linha do tempo, fiz mentalmente, e fiquei pensando muito nos primitivos, no tempo que nós éramos primitivos, que até não gosto muito desse termo, mas assim que é dito historicamente. E lá na pré-história, lá no início, os homens e as mulheres tinham suas funções baseadas no instinto. Eles não tinham áreas do cérebro, outras que a gente tem hoje para refletir, discutir, não. Eles funcionavam de uma maneira completamente natural, de impulsos. E se eles trabalhavam e conviviam e faziam todo o processo de vida deles baseado no instinto, no impulso, muito focados na natureza, como se fosse não, eles se sentiam parte da natureza. Para eles não havia diferença entre eles e uma planta. Eles entendiam que tudo estava conectado, tudo, como de fato está. Hoje a gente já faz esse resgate. Mas naquela época, isso era o próprio modo deles viverem. E dentro dessa diferença, né, do masculino e do feminino, o homem, uma estrutura muscular de músculos, tinha que ir para a caça, trazer o alimento para casa, passava horas focando no animal, horas e horas e horas mirando o animal. Então ele tinha uma habilidade muito mais focal. E ele chegava com a caça, a mulher ia cuidar da caça, assim como ela cuidava das crias, né? E as mais velhas iam ficando mais sábias porque haviam aprendido mais com a experiência, que se aprendia com a experiência. Elas iam mudando de função, as mais novas iam assumindo. Tinha todo um funcionamento que a gente pode tomar como parâmetro a título só da gente entender, né, como que as coisas aconteceram desde lá até aqui. E hoje nós temos muitas funções cerebrais a mais do que eles, mas em compensação nós estamos muito mais afastados da natureza do que eles. Então eu queria falar um pouco dessa questão das energias, da natureza nossa, como mulheres. Então tem um outro dado da época que é muito legal, que estudando sobre essa temática, a autora dizia assim, que os homens nem sabiam que eles tinham uma participação na fecundação. Eles não tinham ideia de que o espermatozoide fecundava. E depois disso é que vinha o neném, o bebê. Então, quando ele via a mulher grávida e parindo,
ele tomava um susto porque saía aquela criança, então assim, ele viu o poder da mulher de fazer uma criança sair de dentro dela. Então os estudos dizem que a mulher naquela época a vida deles era extremamente comunitária mesmo, era tudo, não existia guerra de poder, guerra de disputa de lugar, não, cada um ocupava o seu em harmonia. Também acho importante ressaltar isso. Então, voltando de novo, dando o salto para cá, a nossa realidade dentro das relações do masculino com o feminino se modificou muito, 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 embora traga, óbvio, concepções e requisitos da história. E aí, assim, eu sou da geração 60, dos anos 60, e eu costumo dizer que a minha geração foi uma geração que pegou grandes mudanças. A gente pegou uma fase em que a mulher, a minoria, ia para o mercado de trabalho, uma grande maioria ficava dona de casa. Mas justamente em razão das mudanças, a nossa geração teve uma parte nossa, que está hoje em torno de 60 anos, né? As que estão também com 50 pegaram isso, as que estão com 40, não. E as acima da gente, as de 70, 80, 90. Então, assim, a nossa geração já foi uma parte, da nossa geração específica dos anos 60, já foi uma parte que saiu de casa para estudar e ter curso superior e ter funções. Claro que isso sempre existiu, mas assim, foi uma geração em que eu lembro muito na minha sala de aula, né? Quantos de nós já tínhamos esse movimento de sair das cidades do interior, ainda mais o caso da gente que mora que não tinha universidade, e saímos de casa para estudar fora. Uma outra parte ficou ainda, também estudando, se formando, e isso foi mudando muito devagarinho. Então hoje em dia ainda tem algumas mulheres que não têm acesso, talvez muitas mulheres que não têm acesso aos estudos, mas hoje em dia é claro e óbvio que a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, que ela tem que ter uma função, que ela tem que ter uma realização profissional dela, que vai além de cuidar dos fazeres da casa e da procriação, conforme a mulher primitiva fazia. E vocês observem que eu falei a palavra tem que, porque na verdade foi se transformando num tem que. Deixou de ser um movimento que estava envolvendo o desejo daquela mulher de ir estudar alguma coisa e também junto com isso a possibilidade da família proporcionar isso a essa mulher. Saiu disso. A gente agora tem que correr atrás do nosso trabalho, do nosso lugar, da nossa identidade, da nossa profissão, da nossa carreira. E esse tem que, dentro da minha perspectiva, e no caso baseado somente na minha experiência que eu estou falando, e evidentemente que eu vejo na minha geração, esse tem que para nós teve um peso muito grande, que foi juntar tudo isso, né? Porque aí a gente continuou sendo a autora dos trabalhos domésticos, de dar conta de tudo, dos filhos, a educação predominantemente, a saúde, e aí de manhãzinha a gente levanta e vai trabalhar e voltar em casa à noite. Então eu acho que a gente está passando uma outra transição depois de todo esse burburinho que vem acontecendo nos últimos tempos de discussão do lugar de cada um, seja o lugar da mulher, seja o lugar do homem. E acho necessário que a gente possa dividir essas experiências para que as novas gerações possam ir fazendo do feminino uma outra função, um pouco mais de leveza. Se vocês me perguntarem como, eu não sei dizer. Mas eu sinto isso como quem vem de uma geração que teve que fazer tudo como mulher. E para as jovens que estão chegando, eu acho que a reflexão mais importante do dia de hoje é justamente a gente talvez tendo essa clareza, sendo profissionais da área da saúde mental, da área da educação, discute as questões humanas, da filosofia, da sociologia principalmente,
a gente precisa trazer essa contribuição, esse depoimento para as novas mulheres que estão chegando jovens, porque a gente não precisa rechaçar o que a mulher primitiva fazia, que são algumas funções domésticas. A gente precisa rechaçar isso. A gente pode ir para a cozinha, não tem problema nenhum. E a gente pode ir para a cozinha de uma maneira leve. A gente pode sim cuidar da dinâmica da roupa da casa. A gente pode sim se dedicar um tempo aos nossos filhos. A gente deve, para que eles possam receber, né, as referências importantes para a construção da personalidade deles, da vida deles. A gente pode sim fazer coisas mais leves, mesmo que a gente queira depois vestir uma roupa, se organizar e ir para o mundo trabalhar. Eu acho que esse vai ser o grande desafio que está por vir, para que as mulheres jovens que estejam vindo não entendam que tem determinadas coisas que a mulher primitiva fazia e que ao longo do tempo as mulheres sempre fizeram, como se isso fosse uma coisa ruim, ou que para provar que a gente é mulher a gente tem que estar brigando o tempo inteiro pelo nosso lugar. O nosso lugar sempre existiu. Ele foi distorcido, deformado, reprimido, judiado no decorrer da história, porque foi a história, assim como ele fez com os homens também. Então o nosso feminino e o nosso masculino, das duas partes, a gente está precisando de estar olhando isso com mais carinho. É assim que eu vejo, não tenho muito para dizer além disso, não tenho fórmula não, mas que nós estamos precisando olhar, a gente está. Porque eu continuo vendo na minha clínica as mulheres com anseios de terem seus parceiros, e eu continuo vendo os homens com os mesmos anseios. Mas eu já observo há algum tempo, nesses 40 anos de clínica, o descompasso que está essa relação. Coisa que lá atrás, entre os primitivos, eles faziam naturalmente. Então fica assim meio que essa reflexão para vocês que estão ouvindo, sejam vocês já que nem eu da categoria das avós, que olham para suas filhas, para as nossas filhas, e a gente vê as nossas filhas tentando achar um lugar, seja para as nossas netas, ainda vão encontrar um mundo mais complexo do que o nosso. Não acho que eu dei grande contribuição, não. Eu tentei até ser bem simples e pegar pontos bem assim básicos. E na verdade o que eu desejo é que a gente possa ver um mundo melhor, mais harmonizado entre as energias femininas e as energias masculinas. Porque se essas energias estão em todos, porque todo mundo tem, independente do gênero, tem as femininas e as masculinas. Nós temos as duas energias dentro da gente, mas elas têm que estar em harmonia. E quanto mais harmônicos cada um de nós está individualmente, mais chance a gente tem de ter harmonias em relações a dois, em relações grupais, em relações sociais. Então, um feliz Dia das Mulheres para todas nós. Mas eu vou deixar uma observaçãozinha bem pequenininha aqui. Já repararam que os homens não têm Dia Internacional? Por que será?